E aí, gente, estamos aqui com uma pessoa especialíssima do Banco Central para falar com a gente sobre vários assuntos, um deles regulação, né, que é o que a gente gosta de falar, né, Andressa? Exatamente. Matheus, que veio aqui presenciar, prestigiar, na verdade, esse evento maravilhoso aqui do FinTouch com a parceria com Let's Media Da BFintex. Da BFintex. E, Matheus, conta pra gente um pouquinho quem é você, da onde você veio, onde vive. Bom, acho que é um grande prazer estar aqui. Eu acompanho já a Let's Media, né? Desde que era Let's Open. Antes ainda era Open Box, eu acho, né? Exatamente. Então acompanho desde o início ali. Acho que desde que eu entrei aqui no time do Open Finance, assim, acho que a primeira coisa que eu fiz, né, foi preciso agora achar material sobre o tema, né, para eu ir pegando as coisas, e acho que o material que o Gabriel fez ali, gravando um monte de conversa interessante com pessoas que estão atuando, né, no Open Finance. Então era interessante tanto pelo conteúdo, até também para eu poder conhecer as pessoas com as quais eu convivia ali diariamente nos GTs. Então acho que isso daí foi muito importante. Eu sou de Brasília, né, nascido lá, e aí eu acho que vivi a minha vida inteira lá. Saí por poucos períodos de tempo, assim, mas em geral fiquei o tempo inteiro lá. Naturalmente acabei virando um servidor público. Eu acho que é um padrão, né, de quem do mora brasiliense. ali. E dei a sorte, eu acho, de ter entrado no Banco Central, que é um lugar muito bom para trabalhar. Acho que é muito técnico. Estamos passando ali, né, por uns probleminhas e tudo mais. Talvez não sejam probleminhas, né, são problemas bem relevantes para a carreira. Sim. Mas continuo achando um lugar muito interessante de se trabalhar, e eu gostaria realmente que esses problemas fossem corrigidos, justamente porque os temas são muito interessantes. Então acho que desde o início eu trabalhei com regulação. Eu já entrei no Banco Central, fui para a área de regulação. E trabalhava no início com regulação de conduta. Depois eu fui para outras áreas, comecei a me envolver com essa parte mais de inovação. Então comecei a estudar um pouco a questão de cripto. E aí eu fui entrando na questão de inovação, fui parar em outra equipe, dentro ainda da área de regulação. E aí eu trabalhei na regulamentação das fintechs de crédito, né? Então SCD e CEP. Depois também trabalhei na regulamentação do sandbox regulatório lá do banco. E mais recentemente, né, em 2022, o João, né, que já participou aqui do podcast, convidou para eu participar e ir para o time, né, de Open Finance. Ajudar ali, que os desafios só aumentam, né? Então, e aí eu acho que eu aceitei esse desafio e realmente é muita coisa, né, ali. As discussões, elas são bem abrangentes. Mas é muito interessante. Eu acho que você está aprendendo coisa nova o tempo inteiro, então é muito bom, muito legal. Nossa, que bagagem, hein? Caramba. Não, ter participado, eu acho que da construção de assuntos tão importantes para a inovação nesse mercado, né, de meio de pagamento, de fintechs de crédito, enfim, deve ter. Eu acho que ajuda, né, nesse processo do Open Finance. O que você acha? Assim, você acha que realmente melhora seu ponto de vista com relação às discussões que estão ali sendo colocadas pelo mercado? Você acha que, até para trazer mais base, né, enfim, informações do mercado para dentro de casa, para daí ajudar onde tem gaps possíveis de regulação e etc. Qual que é a sua visão, assim, da participação no Open Finance versus seu papel como regulador ali e como escritor ali das normas? Eu acho que ajuda você ter esse conhecimento, justamente porque o Open Finance, como ele é tão abrangente, de vez em quando você menos espera, surge um tema assim. A gente tenta falar mais macro, mas de vez em quando você tem que entrar no detalhe do detalhe de algumas coisas, e ter atuado em outras áreas na regulação ajuda bastante. É claro que a gente também tem todo o apoio, né, de outros times também do Banco Central, não é só regulação. Então o time da supervisão é de extrema importância, o time da parte de TI também é muito importante, porque quando às vezes entra numa discussão muito técnica, nossa, que aí você fica só ouvindo daqui e dali umas palavras assim, aí você fica, nossa, o que isso representa na verdade, né? Então tem essa dificuldade, aí com o tempo você vai pegando uma coisinha ou outra ali, mas sempre vem um momento que surge alguma coisa assim que você, cara, não sei do que eles estão falando. Então isso daí é complicado, mas então eu acho que ter essa bagagem ajuda, acho que sempre ajuda.
volta e meia a discussão passa por alguma coisa que, peraí, isso aqui quando eu lidava com o tema tal, eu lembro mais ou menos disso aqui. E aí isso daí te ajuda. É claro que você não vai deixar de consultar o especialista naquele tema no momento, né? Porque as coisas estão mudando o tempo inteiro, rapidamente. Então, às vezes, o que você... eu lembro que era assim, mas às vezes já não é mais assim. Então, isso daí são coisas que acontecem e aí faz parte. E pensando também até na questão discussão do Open Finance, antes de eu ter entrado na equipe do Open Finance, eu cheguei a participar de um GT, que foi um GT que durou por um período limitado, que foi o GT EPOC. Então, acho grande EPOC. Exatamente. A gente tem Até hoje você ouve perguntas, e o EPOC, né? Até hoje, assim, eu escuto falar e o EPOC, é exatamente isso. E a gente tem uma expectativa grande com o EPOC. Acho que o EPOC é uma iniciativa muito importante para o Brasil. Eu acho que essa questão de mais competição no mercado de crédito é fundamental. E eu acho que o EPOC vem justamente para fomentar essa competição, só que talvez ele já era um passo muito largo a ser dado no início. Então, justamente, até participei aqui do painel agora há pouco, e a gente colocou que a gente vai dar um passo no crédito, mas ele vai começar pela portabilidade. Legal. Legal. Matheus, você comentou um pouco aí desse processo de inovação e a gente, dentro do mercado financeiro, a gente não pode falar de inovação sem falar das fintechs, né? E aí o tema do evento é justamente os desafios para 24. O Open Finance, ele trouxe esse olhar justamente de competitividade, de trazer para o jogo também players até então menores do que os tradicionais e para promover justamente para o cliente ali uma maior gama de produtos, serviços, qualidade, experiência. Como que é para você, do lado do papel do regulador, equilibrar os pratos entre esse universo novo de fintechs, né, e esse movimento que, novo nem tanto, porque vem de uns anos, mas cada vez mais tem ganhado relevância e popularidade mesmo. As pessoas, elas se arriscam mais, elas querem testar os novos bancos, elas querem testar os novos players. Como que é para você? E do outro lado tem a tradição. Tem o histórico e tem o legado, né? Como que é esse jogo de cintura aí para vocês no papel de regulação? Olha, eu acho que você foi no ponto, Andressa. Assim, você falou de equilibrar, né? Eu acho que a gente às vezes se vê como equilibrista mesmo, porque é muito complicado. Você está lidando com instituições de portes muito diferentes, com sistemas tecnológicos muito diferentes. Sim. Então, e aí você vai falar de compartilhamento de dados, e aí uma instituição tem um sistema muito mais moderno, com muito mais facilidade para conseguir fazer isso daí, tem um volume de informações menor, tem uma quantidade de clientes menor, e aí você está comparando com uma instituição bancária tradicional, gigantesca, com sistemas legados, assim, que são elementos de dificuldade para algumas coisas que a gente está falando. Então, a gente tem que tentar entender os lados, e eu acho que cada um dos lados ali, né, e na verdade não são só dois lados, né, a gente está falando de diversos, assim, é bem diverso, né, o sistema financeiro, o sistema de pagamento, e aí você tem que tentar entender o lado de cada um, mas assim... Aí tem um ponto também, né, do que nem sempre as instituições são totalmente transparentes com o regulador. Então a gente tem que tentar chegar num meio termo. E aí o que a gente tem, até nas próprias discussões de estrutura definitiva da governança lá do Open Finance, a gente está comentando que a gente vai tentar não agradar a ninguém. Justamente por isso, porque se eu estiver agradando alguém, eu estou errando. Sim. Então é justamente esse o ponto ali, né, da discussão, a dificuldade de regular, né, o ecossistema. Porque a gente inicialmente ele nasceu para ser muito mais autogerido, autorregulado. Só que com o passar do tempo a gente foi vendo que tinham diferenças tão grandes entre os participantes que ficaria realmente impossível eles chegarem em consenso e aprovarem alguma coisa. Sim. Então precisava o regulador entrar um pouco mais forte e colocar cada vez mais coisa em regulamentação mesmo. Tipo discussões como número de chamadas, precificação dentro desse ambiente, são questões delicadas realmente, que eu acho que o papel do regulador ele é importante para ter um mediador, né? Exato. E equilibrar e
como a Andressa falou e como você comentou, né, Matheus? É realmente um desafio importante e ainda bem que existe essa figura, porque se não tivesse, talvez a gente não conseguiria construir nada, né? A gente ficaria rodando no mesmo assunto. E aí, com relação às agendas que você imagina para os próximos meses, no ano que vem, em 2024, com essa pauta de Open Finance, você acha que existe algo evolutivo de fato? Você acha que a gente precisa olhar, dar uns steps atrás? Algumas coisas do que já está rodando, né, de repente. Exato. São as duas coisas, eu acho que é justamente isso. O que já está implementado entra nesse processo de melhoria contínua. Tá. Então a gente fala de ajuste em qualidade de dados, então aí entra tanto a fase de dados abertos quanto a parte de dados transacionais, então eles entram nesse momento de melhoria contínua e aí a gente tem trabalho, assim, e aí o Banco Central ele escuta, atua dentro da estrutura e vai escutando bilateralmente associações, instituições que vão nos trazendo problemas com relação a essa questão de qualidade de dados e é algo que nos preocupa, então a gente até vão surgir, né, ajustes nas APIs agora, justamente para endereçar alguns problemas de qualidade de dados. Então esses são pontos naturais, assim, e à medida que as fases vão entrando, elas vão acabando migrando para esse momento de melhoria contínua. Então acho que é o que a gente coloca, o Open Finance não vai parar nunca. Sim. Então ele vai estar sempre rodando e se aprimorando, né, com o tempo. E tem também os novos produtos que estão entrando. Sim. Então, na parte de dados, a gente tem investimento entrando agora, no final dessa semana, né? Não sei quando é que vai para o ar aqui, mas entra agora no dia 29, né, de setembro. E ano que vem, 2024, então aí a gente já tem os novos escopos ali, com câmbio, com credenciamento. E aí já também avançamos com a parte de competência regulatória da SUSEP. Uau. Então, parte de seguro, de previdência complementar aberta, são produtos também interessantes. E num primeiro momento a gente vai ficar mais restrito ainda ao universo de instituições aqui do Open Finance, mas como elas distribuem produtos de competência regulatória ali da SUSEP, então aí também elas já conseguem compartilhar umas com as outras. Então o cliente vai poder compartilhar esses dados. E, então isso daí já é algo bem interessante. E no futuro, e aí assim é um futuro um pouco mais distante, tem essa previsão de interoperabilidade, né, entre o Open Finance e o Open Insurance. Então aí é um momento em que uma instituição participante do Open Insurance, o cliente, né, vai poder compartilhar dado com uma instituição participante do Open Finance. Então essa interoperabilidade vai ser algo bem interessante e que vai permitir com que os ecossistemas se conversem, né? Isso falando de dados. E agora a gente também tem um ajuste que deve vir logo, que é a questão de uma maior flexibilização no prazo do consentimento. Então, isso daí já é algo que vem sendo discutido na estrutura há algum tempo. E a gente vai retirar mesmo, então, na regulamentação, a questão dos 12 meses, né, de limite do prazo do consentimento, justamente com a questão de que o cliente pode revogar, né, esse consentimento a qualquer momento, em qualquer uma das instituições ali, né, que fazem parte do compartilhamento. Então, isso daí dá uma segurança para o Banco Central flexibilizar esse ponto e a gente tem plena ciência de que isso daí está de acordo com a LGPD e tudo mais. Então, é um ponto que a gente sempre está muito atento e, naturalmente, a gente está trabalhando na regulamentação, isso daí passa também pelo todo jurídico lá do Banco Central para garantir que não tem qualquer tipo de problema. Mas isso também já foi discutido bastante na estrutura, até nos grupos jurídicos ali, e a gente não identificou qualquer tipo de problema. Então, a parte de dados e agora a gente também tem a parte de iniciação, que o Banco Central está com um olhar muito focado ali. A gente realmente quer melhorar a iniciação. E aí tem o fluxo sem redirecionamento entrando ainda esse ano, né? E ano que vem tem a discussão dos produtos com características de recorrência. Então aí tem o Pix automático, agendamento recorrente, Sweep in Accounts. Então são todos produtos bem interessantes que devem entrar. E tem a discussão da estrutura em si, com a estrutura definitiva. Provavelmente sai uma norma talvez ainda esse ano, já definindo como é que vai ser. Para a implementação em 2024. E um outro ponto também relacionado à estrutura de governança, que é de extrema relevância, que é a questão do monitoramento. Tá. Então, é uma outra atribuição que a estrutura tem e que é importante para o desenvolvimento do ecossistema, né? Ele conseguir identificar erros que estão acontecendo e ser capaz de agir.
no sentido de demandar correções sejam feitas e aplicar medidas às instituições que, por alguma razão, entraram em descumprimento com a regulamentação, com a documentação da própria estrutura. Então, isso daí, aliado a essa questão do crédito também, né, de ano que vem já ter também um desenho de fluxo de portabilidade de crédito no Open Finance, então acho que são as grandes novidades ali, né, para o futuro aí, para o futuro que a gente ainda está enxergando ali, né? Um futuro próximo, né? Exatamente. Quanta agenda, mas a gente já está quase no final do ano, vai dar tempo, será? Então aqui eu já estou falando também de 2024, né? Já avancei para o ano que vem. É a agenda do ano que vem, aí, gente, preparem-se. Tem um pouquinho nesse resto de 2023, mas e muita coisa ali para 2024. Curtam aí Natal e Ano Novo, porque bem forte a agenda de 2024. E o mercado está ansioso, né? Você comentou um pouco sobre a parte de pagamentos, a recorrência. Então, a gente quer viver isso. A gente tem vários modelos de negócio que a gente quer usar a recorrência. A gente está esperando justamente para conseguir dar tração, conseguir escala, atingir o cliente, gerar valor agregado de fato nos produtos. Falar, bom, agora eu consigo usar aqui, eu quero fazer. Então, é algo que a gente está muito ansioso como ecossistema para justamente colocar de pé e ver a roda girando, né? Tem muita coisa. E aí, você trouxe vários panoramas aqui de vários produtos. Em uma opinião pessoal, tem algum produto que você olha e você fala, cara, isso aqui é a chavinha, sabe? Se tem algum, ou que você goste mais, que você olha e você fala, em particular, esse produto aqui eu tenho grandes expectativas, por exemplo. Olha, acho que como eu entrei no antes de eu ter entrado no Open Finance, eu já estava começando a falar do EPOC, então acho que a parte de crédito, eu entendo que vai ser essa chavinha, talvez. Eu acho que hoje é uma parte do mercado que ainda é muito concentrada, né? Eu acho que tem concentração em vários pontos, mas eu acho que pagamento já mudou bastante desde a promulgação da lei 12865. Então mudou muito, né, nesses últimos 10 anos aí. E a parte de crédito eu acho que é uma parte que podia dar uma chacoalhada, assim. Então a gente entende que começar agora com a portabilidade de crédito e em algum momento futuro aí evoluir para o EPOC, eu acho que isso aí vai ser muito legal, porque eu acho que o brasileiro sente uma falta de uma maior competição, de conseguir comparar realmente várias propostas de crédito ali. Eu acho que isso daí vai ser, né, uma coisa muito interessante. Um divisor de águas, talvez, né, dentro do ecossistema. Eu acho que sim. Um diferencial. Tipo, quando vocês estavam discutindo lá a regulação, você imaginava que chegaria nesse ponto, assim, de estar chegando no momento de concretizar a experiência do usuário, nesse sentido de automatizar o mercado de crédito ou não? Para você acha que isso já era algo natural? Olha, assim, o EPOC, né, ele já foi previsto na regulamentação inicial lá em 2020. Então tinha essa expectativa, o que talvez, assim, a gente talvez imaginava que seria um pouco mais fácil, que foi tudo, né? Tanto é que até os próprios prazos ali, né, que estavam colocados ali, a gente depois viu que, não, peraí, realmente não dá. É muito complicado, é muito complexo, e a gente também foi aprendendo, né? Sim. Então foi todo mundo aprendendo ali, junto, o mercado, o regulador, a própria estrutura ali. Então eu acho que isso aí é um processo natural, mas eu acho que tinha já essa visão realmente do Banco Central de melhorar essa questão do crédito ali, de realmente trazer mais competição para o mercado de crédito. Talvez a gente já colocou um passo largo já na regulamentação inicial, que era justamente o EPOC. E a gente está vendo agora que, peraí, talvez caiba eu começar dando um passo um pouquinho mais curto com a portabilidade de crédito. E assim, pode até parecer que a portabilidade de crédito é algo simples, mas é que o EPOC é muito complexo. A portabilidade de crédito talvez seja menos complexa, mas assim, é complexo também. Então, nenhuma discussão dentro do Open Finance é fácil, e eu tenho certeza absoluta que essa também não será. Imagina, até porque EPOC
tem que avaliar que tipo de instituição estaria ali participando, como seria a jornada de experiência, em que ambiente, como que vai estabelecer a segurança, enfim, uma infinidade. O nível de competitividade, de oferta daquele produto, né? E até quantas ofertas o cliente vai poder receber no mesmo tempo, quanto tempo ele vai ter para escolher, qual crédito ele vai fechar. Então, é uma dinâmica. Eu estou nesse processo de Open também desde o começo. E quando veio o Epoch, a gente discutia e a gente já ficava, meu Deus, será que vão ser 4 instituições ao mesmo tempo? O cliente vai poder... E aí já tinham várias especulações. Então, é difícil você organizar e você orquestrar, né? E envolve uma figura que é o correspondente no país, que não é uma figura autorizada e pelo Banco Central. Então, isso daí é um fator complicador ali da discussão do Epoch. Sim. Porque a gente desacostuma. O correspondente era o antigo pastinha, né? Que foi se aprimorando, né, com o mercado, etc. E agora tem aí a visão do regulador para deixar isso mais organizado, né, de uma forma mais e digital, né? Porque a gente tem muito essa figura do correspondente no mundo físico, de você estar na rua, de você ser abordado e você tá precisando e você sabe que em tal lugar tem ali uma agência de crédito, você vai conversar. Então, como que você traz isso para o mundo digital? Sim. Como você digitaliza o correspondente, insere ele no ecossistema, regula e orquestra com os outros players. De fato, o Epoch tem uma jornada mais densa, vamos colocar assim, de discussão e de atuação. Né? Sim. E, Matheus, dentro dos grupos que existem hoje, assim, o Banco Central está em todos, participa de fato de todas as reuniões? Olha, eu vou dizer, eu acho que de praticamente todas. Uau! São quantos grupos que tem hoje? Só pra gente... Você sabe? São tantos que eu nem sei um número 30. certo, mas eu acho deve que tá na casa tem dos mais 30, de 30. acho que tá na casa dos 34, 36. O último número que eu vi tava nessa casa aí. Tá entre 30 e 40 ali, eu acho. E são GT, são squads, são subgrupos e assim vai. Então, às vezes a gente não tá em todos os, sei lá, os subgrupos, em todas as reuniões dos subgrupos. Tá. Mas a gente participa de vários subgrupos, mas de GTs, de squads, a gente participa de todas. Então, não só o pessoal da regulação, mas também tem o pessoal da supervisão, do pessoal do time de TI, de outros times do Banco Central, da parte até de comunicação. Então, a gente participa e acho que é isso que, assim, a discussão é complexa, né? Sim. E a gente tem que estar participando de tudo, porque Sim. quando se menos espera, as coisas podem ir para um lado que a gente entende que não é adequado. Então a gente tem que estar sempre policiando ali, olhando, estudando as coisas. Nem sempre a gente consegue responder de bate-pronto ali na reunião do GT, mas a gente traz aqui internamente, discute e aí leva em reuniões seguintes. Então, acho que é fundamental, só que onera bastante, né? Sim. A agenda, né? Porque é aquela coisa, você participa de tanta reunião de GT e depois você ainda tem que ter o tempo para absorver, então, levar as dúvidas. Exatamente. E levar os questionamentos. Porque em cada GT, às vezes, surge alguma particularidade de uma instituição que você fala, putz, isso aqui acho que a gente ainda não discutiu, a gente precisa pensar. E aí, se isso acontecer uma vez em cada GT, são 34 situações de exceção para trabalhar e para discutir. Exatamente. Né? Mas eu acho que esse é um dos pontos mais legais do Open Finance como um todo, que é essa junção do ecossistema. O trabalho é 800 mãos, que são mais de 800 pessoas participando, para fazer e para construir. Né? Então, a gente deixou de lado um pouco a famosa competitividade, claro que ela vai existir sempre, mas para se ajudar, que como você comentou no começo, está todo mundo aprendendo, né? Então os bancos, as fintechs, as empresas de pagamentos estavam assim, cara, deu ruim e agora socorro, o que eu faço a partir daqui, né? Então acho que esse é os GTs, eles trouxeram uma união que quase que todo mundo criou-se um banco e todo mundo trabalha para o mesmo, né? Isso é bem legal, assim, eu acho que o pessoal chama de competição, né? Mas essa comunidade do Open Finance que foi criada, eu acho que é muito legal, assim, a gente vê realmente nesses eventos, assim, o pessoal se conhece e vira amigo mesmo, né? Então,
pessoa vê o pessoal marcando happy hour toda hora. Então acho que isso aí é algo bem dinâmico e legal pro desenvolvimento ali, né? Sim. Claro que na hora do GT ali cada um defende o seu ponto de vista, isso é natural, acho que faz parte. E a gente tenta ali também participar e guiar, né, todo o processo para o caminho que a gente entende mais adequado para atingir os objetivos ali da regulamentação. Eu acho que talvez o desafio dali para frente, depois da estrutura definitiva, é manter essa visão pluridisciplinar, né, com múltiplas visões, na verdade, de mercado, com um intermediário ali, que seria o regulador, enfim, tentando organizar a discussão e que seja saudável, né? Que todo mundo consiga levar o ponto de vista, cada um vai ter uma dor, né? Um vai sair perdendo um pouco, o outro um pouco também. Enfim, mas como que você está vendo essa transformação, essa virada de chave, né? Da estrutura que existe hoje para a estrutura definitiva? Você acha que vai ser algo fácil e todo mundo vai conseguir se adaptar rápido ou não? A gente teria algum desafio aí que vocês já estão se preparando para ajustar? Nada é fácil. Não sei se essa é uma pergunta, né, que você saiba até a resposta. Mas se tem uma resposta. Exato. Assim, nada é fácil no Open Finance. E a discussão de estrutura definitiva definitivamente não é fácil. Não está definitiva. Então, e até o nome definitivo talvez nem seja. A gente fala muito de estrutura definitiva, mas pode passar uma percepção errada de que agora a estrutura definitiva e é definitiva e não muda mais. Sim. Não é isso, né? A gente está falando talvez de uma formalização maior da estrutura, mas assim, ela vai continuar evoluindo, né? A gente chama muito de ecossistema e eu acho que não é à toa. Então é quase como um organismo vivo ali evoluindo. E acho que a estrutura vai passar por isso. Então ela vai ter um processo de formalização com essa virada de chave para que a gente está chamando de estrutura definitiva, mas ela não vai ser definitiva no sentido de que ela não vai mudar mais. Então ela vai continuar evoluindo para sempre, assim. Acho que vira um processo natural, justamente porque o próprio mercado vai se ajustando. Então as associações que foram identificadas como representativas dos segmentos que o Banco Central considerou relevantes para o início do Open Finance, podem também mudar, né, para a discussão de estrutura definitiva, e mesmo depois dessa primeira estrutura definitiva, o mercado continua evoluindo, né? Então, com o passar do tempo, novas associações vão surgindo, associações que hoje são fortíssimas podem deixar de existir, perder relevância. Então, acho que isso daí faz parte, aí é o nosso trabalho de acompanhar, manter esse acompanhamento bem em cima do mercado, para garantir que a gente sempre esteja falando assim, as instituições mais relevantes estão sendo representadas ali na estrutura. E as pautas vão surgindo, as experiências vão mudando também, né? Eu acho que a gente tem, sei lá, é diferente, né? Não sei qual é a sua visão, Andressa, mas quando a gente fala muito de Open Finance, as pessoas costumam, que não conhecem os assuntos, costumam a linkar com produtos mais objetivos, como o Pix. E não é, né? Aqui a gente está construindo uma tubulação, vai. Exato, que dá para plugar e desmembrar vários outros caminhos, né? Exato, você está ali no modelo de estrutura basilar de algo que vai conectar uma coisa com a outra. E não que o Pix não faça isso, mas de uma forma, né, muito mais ampla. Isso é muito complexo, e deixar isso com começo, meio e fim é muito difícil você tangibilizar isso, né? Realmente é um negócio contínuo, uma coisa que deveria ter realmente outro nome aí para a estrutura definitiva, sei lá, estrutura contínua, não sei. Fazer um benchmark aqui no evento para a gente levantar nomes. Como você acha que deve chamar a estrutura? A nova estrutura, né? Não, é melhor não, porque senão a gente causa muita polêmica. Já é algo complexo. Pois é, verdade, realmente. Esse lance de ser uma tubulação, eu acho que essa é uma grande diferença, e o que a gente ouve para quem trabalha no Open talvez você já tenha ouvido muito essa pergunta, por que o Open Finance ainda não viralizou? Ou por que não se popularizou? Sim. E eu acho que uma das grandes diferenças, e aí até queria ouvir um pouco da sua opinião, Matheus, é justamente porque o Pix a gente consegue tangibilizar num produto, que é uma transferência, um meio de pagamento do ponto A para o ponto B.
O Open, por ser uma estrutura tecnológica, ele engloba muito mais. Então, para você explicar isso para o consumidor final, porque o que vai tornar ele popular é o uso, né, contínuo ali das pessoas. E aí esse é acho que o grande desafio do ecossistema, tanto do lado do regulatório quanto do lado das IFs, é como a gente vai popularizar e como a gente explica as vantagens, os benefícios do Open para a população. Né? Essa é a mesma percepção que a gente tem. Eu acho que essa diferença entre o Pix, que é um produto, né, de pagamento fantástico, acho que muito bem desenhado, e que é fácil de explicar para a população. Assim. E a população vê na hora ali, ela usa o produto e ela sente ali todas as facilidades e os benefícios dele. O Open Finance seria a infraestrutura. Então, assim, a população talvez não saiba o que seja o SPI. Então, que é a infraestrutura ali do Pix, SPI, o DICT e tudo mais. Não sabe isso, ela vê o Pix, o produto. O Open Finance, a gente está falando da infraestrutura. E os produtos vão surgindo ali em cima. Só que aí, assim, as instituições têm que desenvolver esses produtos. E aí o cliente, acho que essa questão da comunicação é um desafio do projeto, porque até que ponto que eu tenho que ficar explicando o que é o Open Finance? Assim, eu tenho esse dever de explicar o que é a infraestrutura que está por ali, ou eu preciso explicar o produto, os produtos que vão surgir em cima dela, e o principal jeito de você comunicar isso é por meio dos benefícios. Então, à medida que os produtos vão surgindo e os clientes conseguem enxergar os benefícios com esses produtos, eu acho que esse é o grande... o jeito mais fácil de comunicar realmente é mostrando os benefícios. Então, mostrando os benefícios, mostrando que é seguro, é um ambiente seguro. Acho que isso aí também é um aspecto bem relevante para o brasileiro, né, para o cidadão, essa questão da segurança. Então, assim, eu acho que é isso, né? A comunicação é um desafio, mas ela tem que ser muito pautada em benefícios e na questão da segurança, para facilitar, né, esse trabalho, e não necessariamente ficar focado tentando explicar como é que funciona a infraestrutura, as APIs e tudo mais. Acho que isso daí não é o caminho mais correto. No final acaba sendo realmente irrelevante, pode até gerar uma confusão na hora, né, para o consumidor final. Putz, o que será que eu estou contratando aqui? E aí você comentou sobre Pix e etc, mas e iniciação dentro desse processo? Como que vocês estão enxergando? Vocês estão olhando algo de novo aí que possa surgir, etc? Estou querendo polemizar aqui. Na verdade, não é nem polemizar, mas assim, eu acho que é automático a gente olhar para a Open Finance e tentar entender como que os métodos de pagamento que existem hoje vão se inserir dentro desse ambiente. Vocês estão olhando para isso para os últimos 24 meses aí futuros, ou para os próximos 24 meses no futuro ou não? Ou o que vocês estão pensando, assim, de, por exemplo, iniciação com cartão? Eu não consegui também enxergar, o Gabriel já falou sobre isso em algumas vezes aí no Let's Media, mas eu não consigo enxergar talvez essa jornada. Como que vocês estão olhando isso? A gente ainda está muito focado no Pix, né? Então, na iniciação do arranjo Pix. E aí tem os diversos produtos que eu comentei aqui, né, do próprio fluxo sem redirecionamento, do Pix automático, desses produtos com características de recorrência. Então, acho que são evoluções que estão surgindo, mas tem discussões já acontecendo na própria estrutura, né, de iniciação de cartão. Então, são discussões que estão acontecendo, a gente precisa enxergar, tentar entender exatamente como é que funcionariam esses produtos, quais são os benefícios que isso daí traria para a população. Sim. Mas são pontos, sim, que estão em discussão, né? Você não falar mais apenas de iniciação de Pix, né, do arranjo Pix, mas falar de iniciação de outros arranjos. Sim. Então, acho que são discussões que estão acontecendo, mas não tenho nada de tão concreto assim para poder trazer mesmo nesse momento. Então, o que eu consigo trazer de novos produtos ainda estão restritos ali à iniciação do Pix. Tá. E Matheus, assim, a gente tem o tempo não muito ao nosso favor. Mas, aproveitando um dos assuntos hype do momento, que é o Drex, como que a gente consegue, né, aqui fazer essa conexão? A gente vê muita conexão do Open Finance com o Pix. E agora, como que vem esse novo elemento aí? Como que o Drex, ele conecta
nesse ecossistema e o que a gente pode esperar nos próximos 2 anos, dado que ano que vem a gente tem a expectativa de lançamento para o consumidor final e aí posteriormente a gente consegue fazer as conexões. Como que você vê essa relação? O que você espera? Que spoilers que você pode nos dar? Sim. Não muitos spoilers, mas assim, eu acho que o Open Finance ele é colocado como bem agnóstico, né, em relação a isso. Então, a gente está falando de iniciação de Pix, mas assim, rapidamente você pode falar, né, de iniciação de outros tipos de arranjos. Então, a gente enxerga muito no Drex isso. Então, essa sinergia entre os projetos, entre os 3 projetos, né, o Pix, o Open Finance e o Drex, acho que o Open Finance está aí muito como essa grande rede entre as instituições participantes e é bem agnóstico em relação à tecnologia. Então, a gente vê uma capacidade de integração muito grande, seja de um Pix, seja de um Drex. Então, acho que cada uma, o próprio Pix e o Drex, cada um tem o seu momento de ser utilizado, né? Acho que isso tem sido colocado mais recentemente, até alguns vídeos do próprio Banco Central tem colocado, tentado explicar, né, onde é que eu posso usar um, onde é que eu vou poder usar outro. O Drex ainda está muito em fase de discussão, assim, a gente ainda está falando de um piloto, então ainda tem muita coisa para acontecer, para a gente até conseguir tangibilizar mais, tornar alguma coisa mais palpável para você, de fato, falar integração com o Open Finance, mas a gente, assim, os projetos estão alinhados, assim, as equipes se conversam lá dentro do Banco Central. Então, tem gente da equipe do Open Finance que também participa de discussão do Drex. Então, acho que isso daí é bem natural que as coisas façam sentido, assim, que os projetos consigam conversar entre eles. Sim. Mas, assim, uma coisa bem palpável mesmo ali, eu não consigo ainda falar, porque ainda tem muita incerteza, assim. No próprio Drex ainda é um piloto, né? Então, a gente ainda precisa enxergar melhor como é que isso vai acontecer, mas o que eu consigo falar realmente é que as equipes estão muito alinhadas e tem um grande objetivo do Banco Central de alinhamento desses grandes projetos estratégicos. Bacana. Show de bola. Nossa, a gente não vê a hora, na verdade. Pelo menos o pessoal, o público que está nesse evento, com certeza vai ficar testando e ali, vamos ver. Go live agora, vamos testar. Vai ser os primeiros alvo aqui. Com né? certeza. Matheus, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi aqui muito esclarecedor em muitos aspectos. A gente espera que você continue contribuindo como você vem contribuindo em todos os fóruns que você participa, com essa visão super clara, com uma vontade assim, de querer realmente ajudar, impulsionar o mercado, uma visão open, exato, para novos negócios, mas ao mesmo tempo que traga um equilíbrio, né? Então eu acho que as suas falas aqui trouxeram muito disso pra gente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Se você quiser passar alguma mensagem final aqui para quem tá assistindo, fica à vontade. Olha, eu que agradeço, assim, eu acho que é muito legal poder participar aqui do podcast. É um podcast que eu venho assistindo assim semanalmente, acho que no último ano praticamente. Então, eu acho que é uma honra poder estar aqui, ver o crescimento, né, do que começou lá com a Open Box, virou Let's Open, agora Let's Media. A gente está falando de vários novos canais, né, em que vocês também participam ali, né, estão como protagonistas aí dessa expansão aqui para Let's Media. E eu acho que eu deixo um abraço aí para todo mundo lá do Banco Central, da equipe, que, pô, assim, às vezes não é todo mundo que sempre consegue participar desses eventos, mas tem um pessoal lá ótimo, assim, que ajuda muito nas discussões e participa dos GTs, eles que estão ali, né, quebrando pedra ali todo dia. Eu também, né, vou muito para a reunião de GT, nem todo mundo consegue também da equipe, mas é natural, né, ter um pessoal mais estratégico, outro pessoal que consegue participar mais das discussões ali no dia a dia, e todo mundo tem a sua importância ali dentro da equipe, então acho que eu deixo um grande abraço aí para o pessoal lá do Banco Central da equipe. Ah, fantástico, que tenham mais, né? Exatamente. Bom, pessoal, obrigada, continuem conectados que tem muitas outras pessoas assim incríveis que a gente vai conversar e bater papo nesse evento. Exatamente, é só o primeiro dia. Só o primeiro dia, vamos embora. Muito bom, obrigada. Obrigada, gente.